Olá, eu sou o Dr. Luiz De Angeli e neste vídeo vou demonstrar algumas dicas para a colocação correta do suspensório de Pavlik. As indicações clássicas do uso do suspensório de Pavlik são a displasia do desenvolvimento do quadril, também conhecida como luxação congênita do quadril, e a fratura de fêmur, isso nos bebês antes dos 6 meses de vida. Para a escolha adequada do tamanho do suspensório a ser utilizado, o ideal é realizar a medição da circunferência torácica da criança, utilizando uma fita métrica. Então, realizando aqui na altura dos mamilos a medição da circunferência torácica, nós podemos escolher o melhor modelo segundo a tabela de modelos do suspensório que vocês forem utilizar. A primeira coisa que devemos fazer é separar as partes do suspensório para a primeira colocação. Então vamos tirar aqui as tiras das pernas, certo? Então, do lado esquerdo e do lado direito. E isso faz com que o nosso Pavlik ele fique separado em 3 partes. A primeira parte que vamos colocar é a parte torácica, Essa parte que parece uma mochilinha, tá? Então vamos abrir aqui as alças, que vão sobre os ombros. E a parte torácica, deixando o Pavlik completamente aberto. Após a abertura da região torácica, devemos colocar o paciente com cuidado sobre o suspensório e ajustar a tira horizontal, de maneira confortável, sobre a altura dos mamilos, E para saber se realmente está confortável, não está apertando a criança ou está muito folgado, o ajuste ele deve permitir que sejam passados 2 dedos entre a tira e o tórax do paciente. Após o ajuste dessa tira horizontal, devemos conectar as tiras que vão sobre os ombros. Elas geralmente nesse suspensório já ficam ajustadas na posição correta e devemos deixá-las também de maneira confortável para que essa tira central ela não fique muito para baixo quando o paciente fizer força com as pernas, E a dica é que sempre essa parte ela seja vestida quando o paciente esteja utilizando um body, para que isso facilite a troca de fraldas. Vamos evitar roupas que sejam mais rebuscadas ou que o paciente esteja utilizando calça também no momento, porque isso dificulta a troca de fralda durante a manipulação do suspensório. Após a colocação da parte torácica do suspensório, nós vamos ajustar a parte dos pés, Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a região dessas tiras que vão nos pés. E esse modelo de suspensório eu gosto bastante porque ele tem um ajuste na região anterior do pé e um ajuste no tornozelo. Ele é muito mais intuitivo do que alguns outros modelos que nós encontramos no mercado. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar o calcanhar do paciente bem no fundo dessa região, passar aí a tira do tornozelo, também deixando sempre ela bem ajustada, e depois adaptar a parte anterior do pezinho, dessa maneira. Após a realização do ajuste do pé em um dos lados, nós vamos para o outro lado e vamos realizar exatamente a mesma coisa, antes de conectar as tiras dos quadris. Depois dessa parte, o que nós percebemos? Que sobra uma tira que vem na frente da perninha e uma tira que vai atrás da perninha, de ambos os lados. A próxima parte do ajuste é uma das mais importantes, que é o ajuste da tira anterior, que é a tira que vai na frente da criança. Para ajustá-la, é só passar o velcro aqui, de um dos lados, e depois essa tração que nós realizamos aqui na parte anterior vai fazer com que o quadril do paciente ele seja fletido, ou seja, ele suba em relação ao tórax do paciente. E esse ajuste ele deve ser orientado sempre pelo seu médico. Então, o tirante anterior é colocado de um dos lados, pode ser do lado direito ou esquerdo primeiro, e depois, de maneira simétrica, ele será colocado do outro lado. Como regra geral, o ajuste da tira anterior ele deve ser feito para que a coxa ela fique com um ângulo de 90 graus em relação à linha média do corpo do paciente. Então, quando nós ajustamos aqui o suspensório e colamos o tirante, esse ângulo entre a linha média do corpo do paciente, representada por essa linha imaginária, e a coxa esteja em torno de 90 graus. Isso deve ser realizado para os 2 lados, sempre com a orientação do seu médico. Percebam que após o ajuste do tirante anterior, o paciente ele fica numa posição que nós chamamos de posição da rã, com os quadris fletidos e os quadris abduzidos, o que é benéfico para o desenvolvimento e a maturação
do acetábulo e do quadril da criança como um todo durante o tratamento. Após o ajuste das tiras anteriores, nós devemos ajustar as tiras posteriores. Para quê? Para que as crianças não consigam trazer os joelhinhos um para perto do outro. E esse ajuste ele deve ser feito pelo seu médico. Então, apertando os tirantes posteriores, como eu vou demonstrar aqui, de um lado e do outro, então após o ajuste correto das tiras de trás, a criança não consegue trazer os joelhos para próximo um do outro, que é o objetivo dos tirantes posteriores. Então, ao final do posicionamento adequado, o paciente não consegue estender os quadris, então fazendo força com os pezinhos para baixo, o quadril não consegue esticar e os joelhinhos não conseguem se aproximar uns dos outros. Essa é a posição correta em que o paciente deve ser colocado no suspensório de Pavlik. Vale também lembrar que existem vários regimes diferentes de utilização, em relação ao tempo, trocas e outros fatores. Tudo isso deve ser sempre orientado pelo médico assistente do paciente e da família. Consulte o seu médico em caso de dúvidas. Para saber mais sobre os produtos Salvapé, acesse salvapé.com.br.